Vasco da Gama. Fala família vascaína, aqui é Erasmo Romão, comandando mais um Vasco 10 desta segunda-feira, dia 16 de junho, com você aí, com meu amigo Gilson, trazendo as informações do Vasco da Gama, analisando os BOs Cruz Maltinos. É isso aí, galera. Você que está conhecendo o nosso canal, se inscreva aí, se não for inscrito, deixa aquele like, aquele comentário é bacana, seu nome, sua cidade, o que você está achando aí do momento do Vasco, qual é o BO que você quer registrar aí, que a gente vai comentar, vai deixar, vai falar do seu registro, né? Deixa seu nome e sua cidade para que no final a gente deixe aquele abraço para você também, é super importante, tá? Segue a gente lá no Instagram, @Vasco10RD. Isso é importante também para que a família Vasco da Gama, Vasco 10, cresça e a gente conta muito com você. O Vasco da Gama, gente, né, de férias, elenco de férias, né? A galera aí do futebol, do campo, tá parada, né? Tirando aquelas férias merecidas, necessárias. Aí fica os notícias de bastidores e nunca sempre uma notícia boa, né? O Vasco, como já é conhecido há muito tempo, sempre teve muito enrolado com grana e agora está pipocando uns assuntos complicados aí. Felipe Loureiro, né, agora está aí no olho do furacão, já que ele é um dos credores do Vasco. O Vasco deve dinheiro ao Felipe, né? E segundo informações, né, que Gilson vai trazer, parece que já contemplaram o homem furou fila. E aí, Gilson, muito bom dia, fala comigo sobre a situação aí do Felipe Loureiro. Olá, Erasmo! Olá, você, torcedor vascaíno que está chegando aqui a Vasco 10. E atenção, Erasmo, atenção você vascaíno, uma bomba em São Januário. Uma polêmica agitou os bastidores de São Januário e o noticiário nos últimos dias dão contas de que boatos sobre o pagamento da dívida de Felipe Loureiro, atual diretor técnico do Vasco, tem gerado questionamentos entre sócios, conselheiros e ex-jogadores do clube. Jogadores que têm dinheiro a receber do Vasco e que se sentem prejudicados com essa decisão que partiu da diretoria do Vasco. A controvérsia gira em torno da suposta priorização do pagamento de Felipe, que seria, nesse momento, ex-credor do clube, em detrimento de outros débitos do Vasco e de outros jogadores. O clube, por sua vez, por meio do seu departamento jurídico, se manifestou para esclarecer a situação. De acordo com a versão oficial do Vasco, o pagamento da dívida de Felipe Loureiro foi realizado dentro dos termos de um acordo firmado no plano de recuperação judicial do Vasco. A diretoria ressalta que o valor já estava ajustado antes do recente acordo e que a quitação segue os trâmites legais estabelecidos no processo de reestruturação financeira do clube. A dívida de Felipe Loureiro com o Vasco é antiga, referente à sua passagem como jogador entre 2010 e 2012, e o valor tem sido alvo de diversas discussões ao longo dos anos. O clube enfatiza que a recuperação judicial busca organizar o passivo e que todos os pagamentos estão sendo feitos de forma transparente e dentro do que a lei permite. A situação continua a ser acompanhada de perto pelos sócios e por todos nós da imprensa aqui, Erasmo. E em um momento crucial de reestruturação financeira do Vasco, esse assunto veio à tona, muitos jogadores se manifestando, jogadores se sentindo prejudicados, lesados com essa decisão do Vasco. É como se o Felipe Loureiro tivesse furado a fila. Tem uma ordem de pagamento, Felipe recebeu na frente e isso seria uma decisão antiética do departamento financeiro do Vasco. A gente segue acompanhando por aqui, Erasmo. É um assunto que está gerando muita conversa, muitas discussões, muita gente se manifestando. A gente segue acompanhando por aqui e qualquer novidade, qualquer informação nesse sentido, a gente volta aqui a Vasco 10 para informar
a você, torcedor vascaíno. Então, gente, o caso do Felipe é uma vergonha, né? Eu já falo de cara que a primeira coisa é uma vergonha. Primeiro, porque o Felipe, é claro que o Felipe vai trazer pessoas, os amigos próximos, pessoas que ele confia para trabalhar juntos, beleza, tal. Só que a coisa não andou com o Felipe, né? Como coordenador técnico, as contratações que ele aprovou foram vergonhosas em duas janelas. Em duas janelas só se aproveitou mesmo um jogador português, o Nuno, né? Porque o restante, cara, foi terrível, né? Então, assim, e além disso, o Felipe, ele teve uma semana tenebrosíssima, né? Tomou 4 de 4 do Porto Cabedelo, né? E nessa mesma semana, num jogo que o jogo era em Vitória, era em Salvador, digo, né? Contra o Vitória, e o Vasco vencia o jogo, tinha um jogador a mais desde o primeiro tempo, tomou a virada. Então, assim, foi uma das maiores vergonhas do Vasco. Por muito menos, o português lá, o Boina, o Felipe dispensou. E para mim, dispensou, boa, tu toma de 6 do principal rival, né? Vai ficar barato, vai deixar isso de graça? Não pode. Então, dispensou lá o português. Por que não dispensou o Felipe, que fez uma vergonha talvez pior ainda? Porque tomar de 4 do Porto Cabedelo, um time venezuelano, nenhum brasileiro nunca tinha tomado 4 gols de um venezuelano na vida, e Vasco tomou, né? Nesse jogo aí que perdeu de virada por Vitória com um a mais, né? Assim, aí quem foi embora? Foi o auxiliar administrativo lá, o que se chamava de diretor do futebol, foi o Bucha, né? O Marcelo Santana, que já não fazia nada, mandaram ele embora lá e segura o Felipe. Então, a permanência do Felipe no comando técnico do Vasco é uma vergonha. E nem tiver a cara de pau, assim, dá uma afastada, sai um pouquinho de cena e tal, né? Vergonhoso. Outro caso vergonhoso do Felipe foi a situação do Lucas Loureiro, jogador da base, que veio para o Vasco, beleza, tal. Só que o garoto destoa na base, né? Ele é até um bom segundo volante, mas a posição que o Vasco precisa mais na base dele era o primeiro volante. Botaram ele de primeiro volante, ele não sabe jogar de primeiro volante. E aí acaba, o jogador tem até qualidade, mas é uma forçação de barra muito grande. O Vasco tem outros jogadores de melhores para estar ali no elenco. E o o Lucas Loureiro ali. Então, você por quê? Porque é o filho do diretor? Então, acaba complicando muito, né? Mas, Gilson, já falei demais. Fala aí que tem outro BO, né? Tem o BO do Jorge Salgado, ex-presidente do Vasco. Fala com a gente, Gilson. De volta aqui, Erasmo, para falar de mais um problema financeiro que o Vasco se envolve. O ex-presidente Jorge Salgado reclama de uma dívida de 25 milhões que o Vasco tem com ele. Para quem não sabe, Jorge Salgado foi presidente do Vasco da Gama de 2021 a 2024. Jorge Salgado, na época, entrou num Vasco totalmente combalido, o Vasco que não tinha crédito no mercado, um Vasco sem dinheiro, e o ex-presidente tirou dinheiro do próprio bolso, fez empréstimos para o clube em seu nome, e no montante aí, ao final do mandato de Jorge Salgado, essa dívida chegou a um valor de 25 milhões de reais, e agora, Erasmo, com o processo de recuperação judicial do Vasco, este valor entrou aí na lista de credores do Vasco. Jorge Salgado é o maior credor do Vasco, com 25 milhões, porém, Erasmo, de acordo com a lei, o Vasco tem direito aí a um deságio, e de 25 milhões, esse valor passaria a ser apenas 2 milhões e meio, teria 90% de desconto para pagar. Então, Jorge Salgado tomaria um prejuízo de 22 milhões e 500 reais, e com o Vasco tendo 16 anos para poder pagar essa dívida em parcelas bem pequenas. Portanto, Jorge Salgado é totalmente contra essa dívida do clube com ele entrar no processo de recuperação judicial e vai entrar na justiça contra o Vasco para receber o valor integral. O valor é de 25 milhões, trata-se de um empréstimo, não foi
um valor gerado, ele não era um funcionário do clube, ele não era um colaborador remunerado, e Jorge Salgado não acha justo tomar esse prejuízo aí de 22 milhões e meio, de 25 milhões, o Vasco pagaria apenas 2 milhões e meio. Portanto, Erasmo, é mais um imbróglio, é mais um problema financeiro de dívida do clube que essa diretoria vai ter que resolver, e nos próximos dias aí o Vasco vai estar soltando alguma nota ou dando mais informações sobre esse assunto. Estamos de olho, estamos ligados e a qualquer momento entramos com mais informações do Vasco da Gama. Sobre o caso do Jorge Salgado, eu acho injusto isso aí, né? Porque o Salgado emprestou aí um valor para o Vasco para safar, né? Eu lembro na época não tinha nem dinheiro para pagar voo. Era uma situação desse, quem tinha, não tinha para comida, não tinha. Então, assim, ele ajudou muito, isso aí foi uma emergência. E lembrar também, tá? Que o Salgado não foi a melhor forma. Acho que você emprestar dinheiro ao clube, né, não é, acaba trazendo esses problemas, tá? O Salgado sempre emprestou dinheiro para o Vasco, sempre ajudou o Vasco. Bebeto jogou no Vasco, pô, foi legal pra caramba, né? Quem pagou a multa? Salgado. Salgado tirou dinheiro do bolso para pagar a multa ao Flamengo e trouxe o Bebeto. É claro que depois o Vasco restituiu, né? Mas sempre aconteceu isso, emprestar. O Carlos Leite cansou de emprestar dinheiro ao Vasco depois para ser pago para o jogador, tirava outras vantagens, né? Então, assim, complicado. O próprio Salgado já emprestou dinheiro com juros menores do mercado, e esse valor acho que estava nessa situação também, de o Vasco pagar com juros aí menores que o mercado, e agora entrou nessa situação. Então, assim, uma perda grande. E 25 milhões não é 25 reais que você, né, junta duas notinhas ali e paga. Não, é um valor muito grande que eu acho que o Salgado não vê mais esse dinheiro. Mas a família tem direito, né? Inclusive, eu te garanto que o Salgado, para emprestar esse dinheiro para o Vasco, ouviu muito da família, né? Então, assim, é lamentável essa situação mesmo. E, cara, é muito complicado mesmo. Só lamento muito, né? Mas o Vasco tem que rever essa situação. Agora, sobre reforços, né? O Sérgio Penha, o meia peruano de 29 anos, joga lá no futebol grego. Tá se falando bastante aí, tá cogitado no mercado, jogador de seleção peruana. Eu não conheço o jogador, mas é o que se cogita aí. Já estou trazendo as cogitações, né? O Vasco da Gama busca um head scout, né? Head scout, para trabalhar aí no seu corpo de scout. Tem que assessorar o homem aí, o Admar Lopes, que está trabalhando, ainda não pintou no Brasil, mas já está trabalhando, né? E nessa semana é bem provável que ele pareça por aí para ser anunciado oficialmente. Tá bom, galera? Quero deixar um grande abraço à turma de Puxinanã, né? Eu deixei um abraço semana passada para a turma de Puxinanã, né? Aquela festa toda de São João. Quero saber como é que anda esse movimento aí de festa aí na Campina Grande, né? Quero saber aí de vocês o que está rolando aí, e mandar um grande abraço também e saber como é que está aí o Jequié, que comemorou o aniversário da cidade, né, de São João, né? Eu quero saber como é que foi isso tudo aí. A galera tem essa obrigação agora de me trazer o feedback, tá bom, galera? Um grande abraço para vocês aí de Puxinanã, muito Vasco aí, galera do interior da Paraíba, e a galera de Jequié, Bahia, também fantástica. Um grande abraço para vocês. Você que está na nossa rede social, se inscreve no YouTube, se não for inscrito, aquele like, compartilha, é importante, deixa seu comentário, seu nome, para a gente se aproximar de você aí na hora dos abraços, tá bom, galera? Você acompanha a gente também no Instagram, é importante para a gente a sua companhia por lá também, tá ok? E amanhã ou a qualquer momento a gente volta aí para trazer uma notícia do Vasco da Gama. Um grande abraço, gente. Vasco 10, você torce por aqui. Vasco da Gama.